Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste momento. Está começando mais um Café com Fé e, como sempre, trazemos aqui uma palavra de reflexão, uma palavra para abrir a sua mente, para que você possa entender. Muitas vezes as coisas não estão claras e nós trazemos aqui uma palavra de esclarecimento. Como sempre, está aqui meu amigo, meu parceiro, pastor Tom Claro. É um prazer estar mais uma vez com o senhor aqui. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Um abraço a todos que nos acompanham a partir de agora. E como o senhor mesmo falou, a gente está sempre aqui preparado para trazer uma boa nova, né? Uma boa nova. Meus irmãos, nós estamos chegando já ao final do mês de dezembro. Faltam aí quase 20 dias aproximadamente para o final do ano, para o último mês do ano. E como nós sabemos, temos as duas festas principais do ano, né? E que é o Natal e a virada do ano para o Ano Novo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do dia 25 de dezembro. Se denomina o nascimento de Jesus, e nós sabemos na realidade que não foi dia 25 que Jesus nasceu, e muito menos em dezembro, né? Então nós vamos estar trazendo aqui alguns esclarecimentos aqui, sempre lembrando, Tom, que nós não estamos aqui para agredir ninguém, para desfazer de ninguém, mas trazer uma palavra de esclarecimento e sempre baseado na palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Pastor Tom, o que nós temos aí de Bíblia para nós começarmos a conversar? Vamos falar do nascimento de Jesus, como o senhor bem frisou, né, mais uma vez. Nós não viemos aqui para falar se você vai montar sua árvore de Natal ou não. Isso é de cada um. Uns dizem que é pecado, outros dizem que não é para ser para o cristão. O certo é que nós devemos adorar o único nome, que é o de Jesus. Tem a passagem aqui em Lucas, no capítulo 2, para nós falarmos dessa pessoa que veio ao mundo, enviada pelo Pai, para trazer salvação a toda a humanidade. Aqui no texto de Lucas, o Lucas foi o primeiro repórter que eu sei aqui pela Bíblia, né? Que ele foi pesquisar, né? Embora não tenha vivido com Jesus, no tempo de Jesus, após isso ele foi escrever, procurar detalhes da vida de Jesus. Então diz aqui sobre o nascimento de Jesus no capítulo 2: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse é o Jesus, as qualificações desse momento, desse nascimento, a dificuldade que foi. Tiveram que sair para uma outra cidade, e então ele nasceu num lugar em que hoje dificilmente nasce uma pessoa dentro de uma manjedoura, que é aquele local onde os bois se alimentam, né, pastor? Mas uma coisa interessante, Tom, é que tudo isso que aconteceu, tintim por tintim, como diz o caboclo, né, aconteceu para que se cumprisse o que já tinha sido profetizado. Um dos profetas que mais falou a respeito do nascimento de Jesus foi Isaías, né, o profeta conhecido como profeta messiânico. Profetizou que tudo isso iria acontecer, e de fato dessa forma aconteceu, né? Cada acontecimento, cada momento da vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, foi profetizado. Sim. Mas nasceu de uma forma indigna, né? Já a primeira recepção de Jesus ao mundo já não foi muito boa, né, pastor Tom? E hoje ainda nós vemos que a recepção nas casas, né? Como tem uma música antiga, se eu não me engano, é Renato Teixeira, né? E diz: está vendo aquele edifício, moço, né? Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. E hoje continua as pessoas colocando Jesus do lado de fora da festa, que se denomina o aniversário dele, né, pastor? Exatamente. E para dizer, o sofrimento de primeiro refugiado ele foi. Nasceu numa condição desqualificada para qualquer ser humano. Não nasceu num berço de ouro.
embora sendo o Filho de Deus, que é o dono do ouro, da prata e de tudo mais. E o detalhe é que, mesmo que não houvesse meios de comunicação, pastor, interessante, né? Que já havia sido anunciado, como você falou, Isaías já anunciou bastante. E aí os reis magos, né, tiveram um papel fundamental. Foi a internet da época. A internet da época, o WhatsApp e tal, correu ali, e eles foram, né? Eles foram e fizeram aquela boa recepção a Jesus, e eles tiveram um papel fundamental, assim como os anjos que anunciaram a Maria. Eu estava lembrando que cada pessoa que anuncia o Evangelho, ele é um anjo também enviado por Deus. É verdade. Né, pastor? O trabalho que os evangelistas têm, os pastores, os pregadores da palavra. Então, essa condição em que nasceu Jesus, que nós devemos nos perguntar, pastor João Pinheiro, com toda sinceridade, qual é o teu Jesus? Qual é o Jesus que se comemora Pois hoje? é o Jesus do consumismo, é o Jesus da libertinagem, que todo mundo, a maioria diz que tem Jesus no coração, mas vive uma vida libertina, né? Não estamos para condenar, mas para nós analisarmos. E o Jesus da verdade, aquele que veio para limpar, né, o pecador, né, trazê-lo a uma realidade que Deus quer para todos nós, uma vida santa. E, na verdade, Tom, eu também aproveito aqui para fazer uma pergunta, não ofendendo ninguém, né, logicamente, mas hoje já não tem tantas festas como antigamente, né, Tom? Mas eu me lembro que quando menino, no bairro da Alvorada, quase todas as casas eram festa de Natal, aqueles banquetes na frente da casa, aquela maravilha toda. Hoje não se tem tanto. Mas o que eu quero falar hoje será que essa festa que você está preparando, será que esse momento especial com a sua família, com bebedeiras, me desculpe dizer aqui, mas com droga muitas vezes, com farra, com noitada, virar a noite toda, aquela bebedeira, aquela balbúrdia ali numa casa, gente bêbada por um lado e por outro. Será que Jesus se sentiria bem nessa festa de aniversário dele, pastor, que as pessoas fazem hoje? Será que ele seria bem recebido, e como ele se comportaria numa festa como essa que as pessoas fazem hoje, que se dizem fazer, que na verdade conversamos anteriormente aqui, que com certeza não foi no dia 25, mas isso aí é o que menos importa. O importante é como nós festejamos o nascimento de Jesus. Você falou de festas, e realmente era festa mesmo desregrada, né? Muita bebida, muita comida. Aí o senhor está perguntando uma coisa: será que Jesus teria liberdade de entrar na sua casa? Ou terá liberdade de entrar na sua casa? E alguém escreveu algo assim: você convidaria Jesus para entrar na sua casa? E se ele chegasse de repente, como é que você ia esconder certas coisas que às vezes nós colocamos para baixo do tapete, né? Imagina Jesus entrando na casa de uma pessoa que é drogada, que é usuário de droga. Não estamos condenando a situação da pessoa, porque quando ele vem, ele faz toda a limpeza. Agora ele não pode continuar, viver como está e dizer que está com Jesus. Jesus está guardando todo mundo, até agora ele não está na condição de juiz. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Então é um momento para nós refletirmos, porque, pastor, se nós buscarmos aqui esse nascimento de Jesus, a primeira oferta dele foi a manjedoura. Não nasceu em riqueza. É para a gente analisar bem o que você vai comemorar, o que nós vamos comemorar, pastor. Aliás, eu queria até lhe convocar no seu jantar, na sua ceia. Se o senhor for me convidar, eu virei com todo prazer, pastor. Outra coisa, a grandeza de Jesus. Veja só que pequenez foi nascer numa manjedoura. Bater de porta em porta, não ter ali um hotel, uma estância, para que a Maria, né, pudesse conceber a Jesus. Então, as maiores bênçãos, alguém diz assim, o que vem, que ainda está por vir, né? O que tem de bom ainda está por vir, não veio, não, já veio a salvação. Jesus já veio. Então, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio. Então nós devemos ser como os pastores também, seguir, ir atrás. Agora, pastor, e a você que nos acompanha, voltando para os nossos dias, o que é o nascimento de Jesus? O que se comemora nessa data? O comércio tem uma previsão de vendas extraordinárias, viagens marcadas para vários países. Não estamos condenando quem tem o dinheiro que possa viajar.
que vá comemorar o nascimento de Jesus, pode ir até a Jerusalém. Aí eu já vou discordar de ti um pouquinho, Tom, porque na verdade não vão nem festejar o nascimento de Jesus, vão festejar o Papai Noel. É isso que eu ia chegar lá. Não é verdade? Eu ia chegar lá porque se você perguntar para uma criança hoje, até mesmo no seio da O igreja, significado. meu filho, o que é o Natal para você? Sim, Papai Noel. Papai Noel. Já vai, Papai Noel. E isso aí é algo que vem sido É cultural já. cultural na mente das pessoas desde criança, né? E depois quando chega a luz, né? A palavra diz que chegando a luz tudo se esclarece. E sem a luz, ele está falando aqui no sentido, como é que eu vou dizer, intelectual, que você não entende, não conhece. Né? Nós quando meninos, era o bicho papão, era bula sem cabeça, a gente tudo tinha medo. Hoje nós adultos chegou a luz em nossa mente, então nós não acreditamos mais nisso, não sabemos que não é verdade. Então, quando nós ensinamos para uma criança que o dia 25 de dezembro é a festa do Papai Noel, nós estamos anulando Jesus dessa festa. E uma coisa interessante, eu quero aqui aplicar essa palavra para a tua vida, para a minha vida hoje, meu amigo, meu irmão que me assiste aqui nesse momento, é que o Natal é um dia oportuno para você receber Jesus na sua casa. O que pode acontecer quando você recebe Jesus na sua casa, quando ele nasce? Quer dizer, o dia 25 de dezembro pode representar o nascimento dele na sua vida. Aí eu me lembro aqui, conversando com um pastor amigo meu, que foi agora há 2 semanas a Israel, ele disse que um dos lugares mais frequentados é a tumba de Jesus, né? Que se diz que a tumba de Jesus não é o mesmo lugar, mas fizeram lá um local, né? E simbolicamente é o túmulo de Jesus, que na verdade não era dele. Mas aí também ninguém vai entrar nesse mérito. Tá, é o lugar mais frequentado, seria o local onde ele foi enterrado, né? Aí o que eu entro aqui no texto que o senhor leu aí? O lugar mais frequentado de Israel era para ser a estalagem daquele camarada que perdeu essa oportunidade. Hoje, as pessoas poderiam ir em Israel, vamos visitar o hotel, a estalagem onde Jesus ficou, mas infelizmente não tinha vaga para ele. Então as pessoas perderam, olha a oportunidade que esse cara perdeu, pastor, de receber Jesus. Olha, não tem vaga. Meu irmão, eu tirava quem fosse, colocava Jesus lá, para que eu pudesse ter a oportunidade de ter o Filho de Deus. Também não sabia, não conhecia, né, pastor? Aliás, os poderosos hoje, nos dias atuais, eles tiram o lugar de qualquer pessoa. Tiram. Não é verdade? Tiraram o lugar de Jesus, talvez para os poderosos que estavam ali naquela estalagem. Com certeza. Quem tinha dinheiro, né? E hoje estão tirando também o lugar de Jesus. Uma festa em que é representado por uma figura de um Papai Noel. Papai Noel. Então, o simbolismo do Natal nesse século XXI, por exemplo, o Papai Noel é mais forte do que o nome de Jesus. Não para mim, nem para você, tenho certeza, para você que como eu acabei de explicar, né, pastor? O tempo da ignorância, Jesus não leva em conta. Mas eu acredito que hoje, analisando como está avançada a pregação do Evangelho, então, eu acredito que hoje bem pouca gente não tem ouvido falar de Jesus. Né? E ele disse que quando todas as pessoas da terra ouvissem as boas novas, aí chegaria o dia de ele retornar. Então eu acredito que ignorantes hoje tem bem poucos. Porque você abre a internet, a gente pregando, você entra no ônibus, a gente pregando, você passa na rua, tem gente pregando. Então, em todos os lugares tem gente pregando o Evangelho e falando sobre Jesus. Então, um ignorante hoje não terá uma justificativa. Só se quiser, pastor, mas aí ele já está ciente, não é mais inocente. O problema é que vai aparecer aqueles que estavam olhando para Estevão. Eles estavam ouvindo a verdade, mas tapando os ouvidos para os ouvir. Então, o que está acontecendo nesse momento para nós refletirmos, e que muitas pessoas estão falando, nós estamos falando, Jesus é o Salvador, Ele está nascendo, Ele nasce a cada dia em nossos corações. Você está ouvindo que Ele é o único que pode nos entronizar, né? Nos comunicar com Deus diretamente, mas você está insistindo talvez numa outra situação, tá, em outro Deus. O que eu queria chamar aqui a atenção são os 3 reis magos. Ele tem 3 representações para nós. Tem um que representa, não que fosse os 3 magos, mas 3 momentos desses 3 personagens. Quem é Jesus? Para muitos, um representa Herodes, perseguindo Jesus. Uma outra figura que pode representar aqueles que procuram seriamente a presença de Deus, né? E se tornam amigos de Deus.
mas tem aqueles, os indiferentes que falamos agora. Você está falando de Jesus, você está falando de Deus, está falando que o Natal representa o nascimento de Jesus, mas aí você vai, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou fazer a minha festa regada muito bacalhau, muito vinho. Isso aí é para os crentes, né? Essa é só para os crentes, né? Eu vou passar a virada lá num tal lugar, não vou apontar porque todo o Brasil assiste a gente, mas aqui em Manaus, para onde a pessoa vai? Vai para Ponta Negra, né? Vai para vários cantos pitorescos da cidade. Antigamente o local, um dos mais procurados da sociedade, né? O socialite era o Hotel Tropical, né? Que se passava naquela festa. Então, aí né, o nosso tempo já está encaminhando para o final, mas eu vou entrar aqui numa polêmicazinha um pouquinho aqui. Nós não somos polêmicos, Tom, mas nós gostamos de falar algo que muitas vezes você vai mexer com você aí. Eu tenho observado aqui, não vou citar nome de igreja, porque não é minha intenção, nem a intenção do Tom, aqui a ofender ninguém. Mas e as igrejas que aderem essa festa? Esse costume. Porque nós temos visto, eu vi agora, esses dias agora, uma igreja evangélica, não vou dizer o nome também, evangélica, com uma árvore de Natal, aqueles enfeites do Papai Noel. Na igreja, Tom. Pois é, pelo nosso costume, né? Nós depois que tivemos ciência, conhecimento, que nós não adoramos a Deus através de objetos, né? Através de um amuleto, mas simplesmente aqui dentro. Mas aí quando eu coloco a imagem de um Papai Noel dentro de uma igreja, eu não estou substituindo no dia da festa, não era para ser o nome de Jesus ao invés de um Papai Noel, de uma grinalda, que tudo aqui tem simbolismo ali, né? Sim, nós sabemos que o Natal ele veio lá do tempo do Nimrod, e o filho da Samira morreu, aí oferecia comida para ele, botava aquelas bolas como uma oferenda. Aí não seria trazer as coisas pagãs para dentro do templo do Senhor? Então? Exato, eu vou colocar mais uma pimenta aí. Não só árvore de Natal nesse tempo, mas o pior é aqueles que colocam a imagem do pastor e da família dele na frente do templo, na placa, como se fosse o principal. Aí que o negócio pega, pastor, né? Criar um busto de uma grande personalidade no meio evangélico e está todo mundo metendo pau, no bom sentido. Se valeu a pena, não estão idolatrando aquela imagem daquele pastor renomado aqui no Brasil, de estar com um busto dele na entrada lá de um templo ou no museu daquele templo. Era para nós fazermos isso? Eu creio que não, pastor, porque quando a luz de Jesus brilha, nós não precisamos dos brilhos, né? Dos enfeites. Na verdade, nós somos somente os instrumentos. Sim. Nós somos somente as formas. Deus derrama ali a sua unção, forma aquela imagem maravilhosa, como o apóstolo Paulo diz, é colocada num vaso de barro, porque se esse barro se quebrar, a glória sobe para Deus. Sim. Então eu acredito que, e também há uns dias atrás aí fizeram um evento premiando os melhores cantores gospel, que quem ganhou mais alma. Então eu preguei um dia desse que eu ganhei 2 almas. Eu vou ganhar o quê? Um troféu por isso? A palavra de Deus, Paulo condena que isso é porfia. Aí eu entro aqui numa questão seguinte: quem foi que ganhou aquela alma ali que eu preguei? Foi o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o homem, não, por mais que ele fale bonito, que ele pregue bonito, ele não consegue convencer o pecador. Quem convence é o Espírito de Deus. Então o galardão vai ser meu. Eu vou ganhar um troféu aqui, pastor João, um troféu para o senhor, porque o senhor é um ganhador de alma. Quer dizer, esse é um galardão que eu vou receber aqui na terra. Aliás, muitos desses pastores, eles puxam para si os holofotes, né, da mídia para dizer, né, que ganharam tantas almas, que no seu tempo frequenta mais pessoas. Ou seja, está numa porfia que a gente não sabe aonde vai parar. Isso tem desanimado alguns irmãos, mas não é para você desanimar, é para você prosseguir a jornada. Se não vai bem, né, é você que vai responder a Deus, eles para lá. Mas se você puder, como pastor João, você tem o dever de esclarecer para as ovelhas como é que é esse mecanismo, que não é um mecanismo, mas uma doação para nós fazermos o trabalho voluntário. Não era para nós estarmos convocando os irmãos para fazer tal obra, vamos lá fazer evangelismo. Mas você sabe que é uma luta. Até nesse momento está faltando evangelista, pastor, para dizer, vamos pregar a verdadeira mensagem do Natal. Tem muita igreja por aí, muitos irmãos preocupados como é que vai ser o jantar, como é que vai ser a cortina no dia da festa. Sabe, pastor, isso daí nós devemos pensar. Eu já quero pensar. Já deixar aqui uma mensagem para você, meu amigo, meu irmão que me acompanha. Jesus nasceu. Jesus hoje não é mais uma criancinha dentro de uma manjedoura.
ele já faz mais de 2000 anos, ele viveu 33 anos e 6 meses aproximadamente, segundo os historiadores aqui da face dessa terra, mas Jesus é eterno. Ele era 100% homem e 100% Deus. E hoje, pastor, como eu devo celebrar? Eu devo celebrar reconhecendo que Jesus é o Salvador, aceitando esse sacrifício, que aquele homem nasceu naquele dia e depois de completou o seu ministério na terra, ele morreu, ressuscitou e hoje está à direita do Pai. E ele vem para nos buscar. Então, nós não podemos mais fazer uma festa, quer dizer, eu vou completar agora em março 54 anos de idade. Eu vou botar minha foto de bebê lá, nua ainda, criança ainda. Não, eu já sou um adulto. Então eu não tenho que comemorar o Natal com Jesus daquele bebezinho, ele não é mais bebê. Outra coisa, me perdoe aí quem se comemora, não vou falar nome de ninguém, de igreja de ninguém, mas menino Jesus não é mais menino. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que a sua coxa direita está escrito e da sua boca saiu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e saiu uma espada aguda. João viu isso lá no Apocalipse. Então, vamos celebrar o Natal, mas vamos celebrar o verdadeiro Natal, que é adorar Jesus como Rei, como Salvador das nossas vidas. Então, aí termino com você aí. Exatamente, pastor. Só para corroborar com suas palavras, porque eu creio que você recebeu essa mensagem, não foi por acaso, para você refletir, se tem aquela festa regada. Eu, quando fui chamado para andar com Jesus Cristo, antes disso era muita farra na minha casa, muita festa. E aí, num certo dia, já servindo ao Senhor, naqueles primeiros dias, muito alegre, primeiro amor, e aquelas pessoas que frequentavam em casa, eu dizia, eu vou fazer uma surpresa para alguns deles. Geralmente era aos sábados que nos reuníamos em casa, aquela bebedeira e tal, eu convoquei alguns para uma reunião em casa e chegaram animados, alegres, né? Quando eu falei que se referia de uma festa em que nós iríamos fazer um momento de oração, muitos saíram, ficaram até chateados comigo, pela minha posição, perguntando se você vai querer ser santo a partir de agora? Quer dizer, o mundo não entende. Essa é a ideia. O mundo não entende quando há uma mudança na sua vida. Muitos vão rejeitar. Como rejeitaram a Jesus, vão rejeitar fatalmente a nós que aceitamos a Jesus, passamos a andar de forma diferente, andamos mais alegres, somos mais animados do que antes nas festas. Essa festa, talvez, que você está programando, ela possa acontecer de forma diferente se você refletir no que foi Jesus, aquele que nasceu na manjedoura e deu a sua vida por mim e por você, para que nós tivéssemos salvação. Verdade. E só para concluir aqui, um pequeno testemunho aqui de 1 minuto que eu passei, Tom, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Como você falou aí, a gente se reunia, era aquela cachaçada, era cervejada, era a noite toda, virava a noite toda. E eu me converti dia 22 de novembro, e quando chegou próximo do Natal, ali dezembro, eu passei, já ia todo de arrumado, todo bonito, todo social para a igreja, né? E eu tinha recebido meu saláriozinho ali, estava com ele no bolso, e eu encontrei uns amigos lá naquela rodada. E aí, João, vamos tomar uma e tal, a festa do Natal. Aí um disseram assim, não, agora ele é crente, agora ele não vai mais para essa bebedeira não e tal. Aí começaram a zombar de mim, aquele negócio, tudo bem. Aí eu saí. Para você, por que eu estou dizendo isso? Para que você veja a diferença do Natal daquele que conhece a Jesus, o verdadeiro Natal, e aquele que não conhece. E isso foi de um sábado para o domingo, Tom. E fui para a igreja, os irmãos serviram aquele alimento maravilhoso, fui para casa. Quando foi domingo de manhã, eu vou para a escola dominical. Fui para a escola dominical, o meu dinheirinho ainda estava no meu bolso, ainda ali que eu não tinha gastado nada, porque eu não gastei à noite, né? E quando eu passei de manhã, tinha um bocado daqueles colegas jogados ainda, jogado lá no chão, bêbado, jogado. Aí quando um me viu, disse, João, rapaz, empresta aí R$1 aí para me comprar um pão. Eu digo, emprestar R$1 para comprar pão? Aí eu digo, para que vocês possam ver o verdadeiro significado do Natal. Vocês passaram a noite bebendo, passaram a noite doidão, agora está todo mundo liso, né? E aqui, olha aqui, ó, meu dinheirinho aqui, puxei o meu dinheiro, mostrei para eles, ficou tipo assim um negócio bem engraçado, mas é uma realidade. Então que o Natal verdadeiro, ele venha participar da sua vida e que você convida Jesus. Né? Você que está preparando um festão aí, daquele dia romba, como diz o caboclo, né? Festão para arrebentar tudo a noite toda, pense melhor.
quanta tristeza você vai poder evitar na sua casa e na sua família se você passar Natal com Jesus. Tom, nosso tempo já foi, Tá muito bom, obrigado. Hoje nós temos um técnico de som ali que está conosco ali, como é o nome dele? É o Davi É Guimarães. o Davi Guimarães, né? Obrigado, Davi, por nos apoiar. Davi é o filho aqui do Tom. Daqui mais algum dia vai estar conosco aqui também, aqui, participando aqui, falando do amor de Deus. Você tem um ótimo pai aqui, parabéns. Deus abençoe a todos. E antes do Natal nós vamos estar falando mais Com coisas. certeza, vamos sim. Tá bom? Tá. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Muito obrigado.